Dois. É, o vídeo dele é grande, baixo até em cima já. Não, mas pra baixo, assim, ó, você faz ele 10 metros. Mas assim, ó, a máquina é o tamanho da máquina. Ele é menor assim, ó.
Muito bom dia, você ligado no programa No Kick da Bola. Hoje, 20 de setembro de 2023, dia dos acontecimentos, festa Nossa Senhora das Graças, amanhã com procissão, muita coisa boa na cidade de Itumbiara, vem aí rodeios na exposição e muita coisa para você se ligar aqui na nossa RCTV News Itumbiara e Rádio Cidade. O comando é dele, o garotinho Rogério Costa, o presidente de associação que o povo gosta. Nós, no nome dos maiores patrocinadores, energia solar, o maior investimento dos últimos tempos. É a Eletrosolda, segurança com qualidade. Miguel Autocar, segurança, eficácia, e esta aqui é a do Montanha, tá? JC Baterias, quem conhece, confia. Romários Lanche, o melhor da cidade. Esse aqui é o melhor, né, parceiro? Com certeza. Tom Moraes, encomendas urgentes. Esse aqui que traz pra gente tudo aquilo que nós precisamos lá da cidade de Uberlândia. Trouxe o banner, esse banner maravilhoso que apareceu no começo do programa aqui, ó. É ele que trouxe para nós. Então, precisamos de associados para nós mantermos o programa, hein? Adobem Fertilizantes Foliares, Retífica União de Motores, qualidade e segurança. PG Paulo e Gabriel, esse eu recomendo, com os trabalhos técnicos, também dele que é polivalente, Rogério Costa. Estamos iniciando o programa No Kick da Bola e daqui a pouquinho, aquele que narra o gol com energia, Jair Rezende, estará aqui dando aquele balanço geral, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, tem mais. Seleção brasileira convocada, Fernando Diniz convocou a seleção para os 2 primeiros jogos das eliminatórias. Eita, medo, ô Rogério, com medo, bom dia, Rogério. Eu tô com muito medo, sabe, Rogério, de a gente pela primeira vez não classificar para a Copa do Mundo, hein? Tá muita mesmice, jogadores que já não deu certo, estão todos convocados. Então, na minha lista aqui, 8 jogadores desses, eu não concordo em levar, mas é só a opinião da gente, né? A gente não pode dizer nada daquilo que não acontece, né? Mas eu só posso dizer para você, temos que ter fé, ter esperança, ter perseverança e saber que sem a nossa força de vontade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Daqui a pouquinho o Jair Rezende estará conosco aqui, hein? Copa do Mundo Feminino. Hoje teve a decisão do terceiro colocado, às 5 horas da manhã. A Austrália, a anfitriã, com 80 mil pessoas no estádio, perdeu para a Suécia, que ficou com o terceiro lugar, por 2-0. Mas foi bonito ver um jogo corrido, a torcida vibrando. Isso é que faz a gente feliz. E o Real, hein? O Real, tá fazendo nesse momento amistosos. Teve sub-13 e sub-15 contra a equipe de Cachoeira Dourada, uma equipe bastante qualificada. E quem comanda esse sub-13 e 15 é o Galo Valadão, hein? Ele vai estar falando nos próximos programas de tudo que está acontecendo nesse sub-13 e sub-15, preparação para o campeonato goiano que começa já nesse final de semana. Porém, a equipe do Real folga nessa primeira rodada, mas logo em seguida estará fazendo jogos muito interessantes. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos a grande final da Copa do Mundo Feminina, a maior Copa Feminina de todos os tempos, hein? As fichas estão sendo apostadas com muita força sobre a equipe da Inglaterra, mas eu boto fé na Espanha, a sua adversária. A Austrália está pequena para tantas pessoas assistindo essa Copa do Mundo Feminina da maior qualidade. Nós vamos falar também, daqui a pouco, sobre Campeonato Brasileiro, sobre Itumbiara. O Bom Filho a casa volta, o filho pródigo está voltando, está vindo aí o Itumbiara Esporte Clube para mandar seus jogos aqui na cidade de Itumbiara, o lugar de onde nunca teria que ter saído.
Sul-Americana, já temos as quartas de finais, hein? São Paulo é uma das grandes forças, juntamente com a equipe do Fortaleza. E a Libertadores da América, hein? Mesmo perdendo o brilho sem a equipe do Flamengo, para alguns torcedores, o Fluminense, o Inter, o Palmeiras, tenta abiscoitar mais um título. Será quem levará, hein? Será que o Palmeiras leva o quarto? Ou o São Paulo? Está chegando aqui o nosso companheiro, o Jair Rezende, né? Ô, Jair Rezende, seja bem-vindo. Nós estamos numa situação bastante abençoada. O Jair Rezende está chegando. O cara não é fraco, não, viu? O deputado está lá, Daniel, foi lá dar a notícia de voltar. Opa, estamos de volta, hein? Faltou energia agora há pouco nos nossos transmissores, mas o nosso diretor já correu atrás, já ligou o reservão lá e está aqui com a gente o Jair Rezende, esse monstro consagrado da latinha. Esse aqui narra com eficiência e com vibração. Muito bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, meu irmãozinho Glaucio, o prazer é todo nosso, né? Quero mais uma vez abraçar esse grande líder comunitário aí, esse cara muito legal, muito bacana, esse grande empreendedor, né? E realmente também é um amante da comunicação. É um prazer enorme estar aqui no programa de vocês mais uma vez, né? E dizer da alegria de poder participar mais uma vez desse programa, de nós podemos falar aí de futebol, né, principalmente da Série A. O meu fogão está disparado na liderança, né, e realmente eu acho que esse vai ser o ano do Botafogo. E a outra notícia boa, né, até ganhei essa camisa agora, lá do deputado, né, que representa, de Bom Jesus, mas é um representante de todo o sul do estado de Goiás, vamos assim dizer, de um modo geral, né, que é o Daniel da Agrobon, que é um dos grandes incentivadores do nosso Itumbiara, patrocinador do time, está muito entusiasmado. E a notícia muito boa do Itumbiara voltar novamente para casa, né, jogar no estádio JK. Eu acho que essa foi a melhor notícia da semana para a torcida do Itumbiara. Itumbiara que vinha jogando o Força Maior, né, um problema jurídico, vinha jogando na cidade de Bom Jesus e agora vai jogar no estádio JK, vai fazer os seus jogos, mandar os seus jogos aqui. E o torcedor vai poder realmente prestigiar o Itumbiara no Campeonato Goiano da Terceira Divisão, Glaucio. Jair, a gente viu que o Ministério Público já liberou, deu um prazo de 90 dias para equalizar a área financeira, liberação daquilo que é necessário, alvará, e o Crajean vai continuar comandando. Eu falei com o presidente essa semana, aliás, ontem, né? E ele pediu que eu procurasse o Crajean. E a gente vai tentar, de alguma forma, vamos ver que é um que vira, se a gente já temos o aval do nosso presidente, quem sabe a gente consegue transmitir esses jogos. Já mandei também um comunicado para a Federação Goiana, que tem que ter o ok deles também, já que haja visto que eles farão as transmissões, né, Jair? Jair, 90 dias é um tempo hábil que dá para colocar tudo em dia? Haja visto que tem gente por trás. O Dione disse que o estádio vai estar pronto, o deputado disse que está por trás da situação, e agora é esperar, né?
Exatamente, o prefeito, inclusive, mandou ontem para a Câmara Municipal, né, o projeto para que a Câmara possa aprovar esse convênio aí, essa parceria para que o município possa ceder o estádio para o Itumbiara, porque não é como nos anos anteriores, que o Itumbiara é um time da cidade, mas hoje é um time SA. É um time que está nas mãos aí de uma empresa lá do Rio de Janeiro, né, o senhor Reinaldo é o presidente, aliás, até a esposa dele, de fato e de direito, é a esposa dele que é a presidente. Dona Lúcia, né? Dona Lúcia. Então é o seguinte, eu ouvi atentamente o que o deputado falou hoje. Ele disse o seguinte, que é alguma pendência financeira que o Itumbiara tem e que realmente, com relação ao Ministério Público, ficou tudo resolvido, né? O juiz abriu mão de liberar novamente o estádio para que o Itumbiara possa sediar 90 dias, né? 90 dias é para o Itumbiara resolver a situação da dívida, né? Dessa pendência financeira que o Itumbiara tem. Agora, o juiz também ele teve bom senso e parece que a diretoria vai parcelar essa dívida para pagar com a própria renda dos jogos no estádio JK, vai ser uma dívida parcelada, então essa diretoria vai ter tempo, esses 90 dias de prazo aí, para realmente resolver essa situação, né? Para deixar o Itumbiara em condições de poder expedir as certidões negativas que são exigidas pelas entidades que regem o futebol em Goiás e no Brasil, no caso a CBF e também a Federação Goiana de Futebol. O Itumbiara não tem nenhuma pendência na federação, o deputado esteve lá com o Ronei falou que lá está tudo certo, né? O problema mesmo é alguma dívida, alguma pendência... Trabalhistas, né? Trabalhistas, dívidas trabalhistas com jogadores, ex-jogadores, né? Dívidas que já vêm aí de muitos anos, né? Vem enrolando, vem né? enrolando de muitos anos aí. Então, mas a diretoria se propôs em 90 dias resolver a situação e no dia 2 de setembro o Itumbiara estreia contra o Cerrado, aqui no estádio JK, no Campeonato Goiano. Depois joga um jogo fora e depois joga novamente aqui, me parece, contra o Uruaçu, segundo jogo aqui no estádio JK. Então, eu acho que o torcedor pode ficar bastante satisfeito, né, com essa notícia, até porque jogar fora de casa, não é que a torcida do Bom Jesus também é uma torcida que sempre, é um povo que sempre torceu muito para o Itumbiara também, que sempre compareceu para prestigiar o Itumbiara, mas não é a casa do Itumbiara, né? Jogando em casa é outra coisa, até o deputado fez questão de dizer lá, se o Itumbiara tivesse disputado aqui o campeonato, talvez no estádio JK, com o apoio dessa enorme torcida que o Itumbiara tem, o Itumbiara talvez tivesse conseguido o acesso e tivesse voltado à primeira divisão. Mas como estava jogando fora, infelizmente tira um pouco da motivação, né? Até porque os jogadores ficam tanto quanto inibidos, jogando fora de casa, fora do estádio, né? Com todo respeito ao estádio de Bom Jesus, que é um estádio muito aconchegante, muito bonitinho, muito organizado. Arrumadinho, né? Arrumadinho, o Bom Jesus já disputou a primeira divisão, mas não tem as condições que tem o estádio JK, e obviamente o número de torcedores que compareciam nos jogos do Itumbiara eram diminutos, né? Não é o time da casa, não é aquele amor que o torcedor do Itumbiara tem pelo Gigante do Vale. Jogando aqui, eu acredito que o Itumbiara tem todas as condições de... a gente lamenta essa situação, o Itumbiara está numa terceira divisão, mas eu acredito que o Itumbiara tem todas as condições de voltar, de subir para a segunda divisão e no ano de 2024, quem sabe, né, poder voltar à divisão de elite do futebol de Goiás. Essa é a camisa oficial que o Itumbiara vai usar em 2023, Jair? Essa aqui é do ano passado, né? Eu não sei, passado. Talvez mude um pouco aí os patrocinadores, né? O Itumbiara está correndo atrás, já tem esse deputado Daniel, que tem dado uma força muito grande ao Itumbiara. O Carregou, né? Tem carregado. Tem realmente feito muito pelo nosso tricolor. Ele fez questão de dizer na entrevista que ele concedeu à Rádio Paranaíba, dizer que ele é amante do futebol e que ele é apaixonado pelo Itumbiara. Mesmo quando ele não era deputado, ele vinha nos jogos aqui no estádio JK, acompanhava o Itumbiara em todos os jogos. Então é um torcedor que nós já temos de longas datas, né? E que veste realmente a cabeça do Itumbiara. E eles que depender dele, do apoio dele, da empresa dele. É um grande empresário também, além de deputado federal, um grande empresário do agro, né? E ele tem todas as condições de realmente ajudar muito o Itumbiara Esporte Clube em todos os sentidos, como deputado, como torcedor e como empresário. E o Johnny também mostrou muita disposição, juntamente com a Câmara Municipal, né, com o apoio dos vereadores, principalmente do presidente da Câmara, que é o Neto Carfan, de fazer o possível, né? O Carfan de fazer o possível para que o Itumbiara
possa disputar o campeonato aqui no JK com todas as condições, né, possíveis para que o Itumbiara faça um ótimo campeonato. Ô Jair, e veja bem, você dormir na casa dos outros, você estranha o colchão. É isso que aconteceu com o Itumbiara, dentro dos seus, da medida do cabível, né? Exatamente, você deu um bom exemplo. Às vezes você viaja, vai para um hotel, né, e você acaba estranhando o travesseiro, acaba estranhando o colchão, não dorme direito, não tem um sono reparador, não tem um sono bom. E aí jogando em casa é outra coisa. O incentivo do torcedor, né, a motivação dessa torcida grande, que o Itumbiara tem enorme, a torcida apaixonada, faz a diferença realmente. Nós já temos essa experiência de 40 e tantos anos, quase 50 anos acompanhando o nosso Itumbiara Esporte Clube, e essa torcida realmente sempre deu respaldo, né? Sempre compareceu em grande número para prestigiar o Itumbiara, para levar aquele incentivo, aquele grito, né, a mais que o Itumbiara precisa, para que os jogadores possam jogar com mais motivação, com mais entusiasmo, com mais garra, com mais determinação e, obviamente, buscar os resultados positivos e fazer com que o time volte, né, ao lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão, a divisão de elite do nosso futebol de Goiás. O Itumbiara faz muita falta no futebol goiano. Inclusive, eu conversava com você há pouco tempo com relação a isso. Então, o Itumbiara faz muita falta no futebol goiano, todo mundo sabe disso, da potência que é o Itumbiara, né? E a tradição que o Itumbiara tem. É um clube tradicional no nosso estado, já foi campeão goiano, então tem uma tradição enorme. E a imprensa, a própria imprensa da capital, né, sempre fala que o campeonato sem o Itumbiara é diferente. E com o Itumbiara é um campeonato muito mais motivado, é uma cidade que já demonstrou essa torcida, o carinho que tem pelo Itumbiara e a paixão que tem pelo futebol. Então é claro que soma muito, né? O Itumbiara no campeonato goiano dá uma nova motivação, um novo brilho, um outro campeonato. E uma outra situação que é boa no caso, Jair, é o Crejean continuar, porque ele já sabe os caminhos. Ele teve com a equipe o ano passado. Isso vem fazer com que aquele elo entre nós com o Crejean, entre a torcida com o Crejean, é uma coisa mais prática e também ele vem agora com esse segundo ano dele com mais experiência, né? Não, sem dúvida, o Crejean é um estudioso do futebol, né? É um cara abnegado, ele já fazia parte das categorias de base, aquela pessoa que entrou ali, né? Igualzinho o mineiro, né? Comendo quieto, pelas beiradas, mas foi mostrando toda a sua competência, a sua capacidade, o seu conhecimento futebolístico, né? E com o seu carisma, é um menino muito educado, é um cara muito centrado, humilde, né? Muito humilde. E isso acabou conquistando, né? O presidente do... Apareceu o celular aqui, tá com suas, né? Põe no... O presidente do Itumbiara, deixa eu desligar aqui, porque senão nós vamos ter... o presidente do Itumbiara realmente simpatizou muito, né, com o Crejean, pela pessoa que ele é, o ser humano que ele sabe lidar com os jogadores, é um cara que tem muito tato no tratamento com os jogadores. Sabe carregar o piano. Sabe carregar o piano, é um cara que teve um bom relacionamento com todos os elencos que o Itumbiara formou, mesmo na segunda divisão, né, e é um cara muito educado, um cara que tem uma visão também, né, e trabalhador acima de tudo, ele corre atrás, né, e um cara que tem lutado muito para que o Itumbiara retorne, né, ao lugar que, como eu falei, nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Então ele vai continuar. Eu acho que time que está ganhando não se mexe. Ele é um cara importante no contexto dessa diretoria do Itumbiara. E é por isso que ele será mantido e, com certeza, vai fazer mais um ótimo trabalho agora na terceira divisão. A gente torce muito, estamos torcendo muito por ele, pela diretoria toda, para que consiga, né, o objetivo, o êxito de voltar, pelo menos subir para a segunda divisão, e o ano que vem o torcedor está um pouco mais motivado. Segunda divisão não é ainda aquilo que nós queríamos, mas pelo menos, né, gradativamente vai subindo. É gradativo. Eu digo segunda divisão ano que vem. Ano que vem. Né? Aí pensa positivo. Aí pensa positivo. Tem que pensar. Jair, os presidentes, tanto a dona Lúcia quanto o Reinaldo Júnior, fica à distância, tem os seus afazeres lá, e tem uma pessoa aqui em Itumbiara que ele tem confiança como o Jean, que ele pode descansar sem preocupação,
que as coisas vão ser resolvidas de acordo com a possibilidade. Isso faz com que eles também tenham maior tranquilidade e tenham condições de estar buscando coisas maiores para a Itumbiara, né? Sem dúvida, porque não é fácil você administrar a distância, né? Eles estão lá no Rio de Janeiro, mas é um presidente que sempre deu muita assistência ao Itumbiara, sempre que podia vir nos jogos, né? Fazia um sacrifício grande, às vezes vinha de avião, ele e a esposa dele até Uberlândia, e às vezes vinha de carro mesmo, né? Que é uma viagem longínqua, mas ele nunca mediu esforço para vir aqui dar esse apoio moral, né, para o Itumbiara Esporte Clube. Ele, na qualidade de presidente, ele e a esposa dele, realmente deram uma força muito grande. Eu acho que não faltou realmente apoio, né, moral dessa diretoria para os jogadores o ano passado. Pena que, infelizmente, o Itumbiara não fez um bom campeonato, né? Até que começou razoavelmente bem o campeonato, mas do meio para o fim acabou desandando, a coisa não deu certo, o Itumbiara não conseguiu o objetivo. No último jogo, na última partida, acabou realmente não dando conta de pelo menos permanecer na segunda divisão, acabou caindo para a terceira divisão. Isso aí veio realmente como um choque, né? Veio um choque muito grande para o torcedor, porque na história do Itumbiara isso nunca havia acontecido. O Itumbiara caiu algumas vezes para a segunda divisão, mas sempre conseguiu subir, às vezes no mesmo ano, às vezes no ano seguinte. O Itumbiara sempre deu a volta por cima. E agora, infelizmente, acabou pela primeira vez na história caindo para a terceira divisão. Foi um desastre que aconteceu realmente. Primeira vez, né, Jair? Primeira vez. A gente espera que isso não volte a acontecer, né? Que seja a primeira e a última. Né? Que não aconteça, né, Rogério? Que não aconteça mais nunca. O Rogério que está aí, que é um dos grandes líderes comunitários que nós temos aqui em Itumbiara, como eu falei, um cara visionário, um cara muito inteligente, que é da crônica esportiva também, é da comunicação. Ele sabe perfeitamente disso, do amor, da paixão que o torcedor de Itumbiara tem pelo time. E a gente jamais pensava que um dia o Itumbiara pudesse estar numa situação dessa. Nós citamos aqui o Morrinhos, que é uma cidade, com todo respeito, que é uma cidade muito progressista, uma cidade muito irmã nossa, que com a irmã nossa, é uma cidade muito bonita, muito acolhedora, mas não tem o potencial que tem Itumbiara, né? Itumbiara tem um potencial industrial muito grande, tem uma população enorme, uma cidade muito organizada, muito boa para se viver, com uma ótima qualidade de vida, e o esporte aqui tem que ser prioridade. E o torcedor, aquele mais humilde, ele não tem um lazer, não tem um entretenimento no seu futebol. O futebol é aquele lazer que todos gostam. Domingo, quando você vai ao JK, quem gosta de tomar uma cervejinha, vai lá tomar uma cervejinha, assiste os jogos do Itumbiara. É um presente, né, que o torcedor tem, que as nossas pessoas humildes têm. Então, ficar sem esse lazer, sem esse entretenimento durante todo esse tempo, nós tivemos aí o período dessa pandemia que foi horrível, terrível. Nem futebol podia ter, não podia ter aglomeração, né, de pessoas. Ficamos aí quase 2 anos sem ter nenhum entretenimento, sem ter nenhum lazer, sem nenhum evento que pudesse dar alegrias. Aliás, era só tristeza, porque nós perdemos inúmeros amigos aí, pessoas maravilhosas da nossa sociedade, do nosso convívio, pessoas muito amigas, né, com essa doença, que foram embora, que Deus levou, infelizmente. Foi uma epidemia que avalaçou o mundo todo, né? Foi uma coisa terrível, né? E deu um estrago muito grande praticamente no mundo. Então, aqui no Brasil, não foi exceção. E em Itumbiara, principalmente, nós perdemos aí muitos amigos, muitos companheiros, pessoas que, como irmãos, né, nesse período. Então, a gente lamenta e a gente torce para que a alma dessas pessoas esteja lá no Reino dos Céus, intercedendo por nós aqui que nós ficamos. Vamos cumprir aqui aquilo que determinou o nosso Pai Celestial, nosso Criador, a cada um de nós, e um dia vamos nos encontrar na vida eterna com certeza, e lá não é essa passagem rápida aqui, como é aqui pela terra. Lá é uma vida eterna junto com Deus, e a gente tem que sempre rezar e pedir a Deus que mostre esse caminho para que nós possamos conseguir a glória eterna depois da morte material. O Clebimar Rezende está lá de Uberlândia, desejando felicidade para nós, sucesso pelo programa. O Adivair, Zé Maria. Zé Maria, Adivair Vieira. É isso. Uhul, bora! Moca e aí, Rezende. Aí. Abraço para o Adivair, gente boa demais, grandes amigos, né? A gente fica feliz com essas manifestações de carinho dos nossos telespectadores, né, Rogério? É verdade. O Pacu também, o Claudionor, o delegado, o doutor Claudionor, vulgo Pacu. Vulgo nem pode, sabe que é ofensa falar vulgo, essa palavra vulgo não se associa. Sabia disso, aí? Mas carinhosamente, né, chamado pelos amigos, né? É o apelido que ele realmente recebeu como
quando criança, e ninguém mais acostumou, mas é um grande delegado, hoje já aposentado, né? Fez um trabalho excepcional na Polícia Militar, como delegado, é um grande amigo, é amigo de Itumbiara, uma pessoa que muito querida. Apaixonado pelo Itumbiara Esporte Clube, pela nossa cidade de Itumbiara, e o povo de Itumbiara também é apaixonado por ele. É verdade. É uma pessoa muito simpática, um cara que fez um trabalho muito honesto, né? Quando esteve à frente como delegado da nossa gloriosa Polícia Militar, fez um trabalho magnífico, né? Na Polícia Civil, no caso, como delegado, e, é claro, em parceria com a nossa Polícia Militar também, porque trabalham em conjunto, Polícia Militar e Polícia Civil, né? É evidente que as duas agremiações merecem muito carinho, os nossos elogios, porque são pessoas que cuidam da segurança de todos nós, né? Da nossa gente, da segurança do nosso país, que trabalham em prol de proteger o ser humano. Eu acho que é muito importante. Corpo de Bombeiros, eu costumo dizer, são os anjos da guarda do povo, né? É verdade. Então, as pessoas têm muito sacrifício, é uma profissão de muito risco. Você vai lidar com pessoas de má índole, com bandidos, pessoas que não têm escrúpulo, pessoas que não têm remorso, né? Pessoas que às vezes matam a criança ou assassinam um idoso, às vezes sob o efeito da droga, ou mesmo pela natureza ruim que essas pessoas já têm, né? Já nascem assim, infelizmente é difícil de você mudar essas pessoas. Então é para isso que nós temos essas pessoas que trabalham na segurança pública, que são pessoas que trabalham com honestidade, com seriedade, para defender as pessoas de bem, né? As pessoas cidadãos de bem. Então, eles estão de parabéns. O Wilson, cabelão do lado, também está aqui, está até com tristeza, não podia ir à missa no 7º dia, perdeu a mãe dele, ele que era um cara dedicado. Um abraço para você, Wilson. Ficava um dia sim, um dia não com a mãe, já tem uns 20 anos, tomando conta da mãe, dando banho. Eu tenho ele como exemplo, eu vi o sofrimento. Fazendo o papel do filho que realmente ama seus pais, né? Eu acho que dando um pouquinho daquilo que os pais deram para ele. É o mínimo, que ele fez, mas cumpriu realmente o papel de um bom filho, de um filho dedicado, de um filho amoroso, de um filho reconhecido, que soube reconhecer na velhice, na doença da mãe, né, aquilo que ela fez por ele durante a vida toda. Quer dizer, ele deve ter pago aí 0,5%, né, do que ela fez por ele. Então, quero mandar um grande abraço ao Wilson, pedir que Deus tenha no reino dos céus a alma da sua querida mãezinha, que ela possa lá de cima, né, que o seu espírito seja um espírito de luz para estar intercedendo a Deus por você, por toda a sua família, que o seu quanto é triste, o quanto é doloroso perder uma mãe, que eu também já perdi a minha, já perdi o meu pai, e a vida da gente se divide em dois lados, duas partes. Enquanto você tem pai e mãe, né, e família do seu lado, e depois que você perde o pai e mãe, você perde a metade do seu coração, você perde a metade da motivação da vida, tudo muda na sua vida, é muito diferente, né? Ninguém faz aquele arrozinho com feijão, aquele ovinho frito, com o tempero da mãe. Com o mesmo carinho, né? E o mesmo carinho, com o mesmo carinho. Então, a ausência de uma mãe material junto de você realmente é muito grande. Mas ela, estando espiritualmente presente, com certeza ela vai trazer esse consolo, esse conforto, né, que o Wilson e toda a família dele precisam nesse momento. Também o Paulo PG, o Paulo Prata, lá do Prata, lá está assistindo o programa, forte abraço, ele que é meio contrariado. Gostou da seleção, meu querido Paulo? E também aqui a nossa telespectadora, ela que é uma mulher do rádio, né? A patroa, né? A esposa do nosso... Nercione Costa, né? Nercione Costa. Bom dia, equipe Kiki da Bola. Isso nos incentiva, todos os dias, todos os programas, ela dá o parecer dela, sabe, já isso faz uma diferença. Como é que tá o som aí? Chegando cristalino, dona Nercione? Olha, Deus faz as coisas certas, né? Um casal que realmente uniu os dois corações de duas pessoas que são grandes seres humanos, né? Duas pessoas que se identificaram material e espiritualmente, né? E formou esse casal aí simpático, um casal muito educado, um casal que goza de um grande prestígio em todos os segmentos da nossa sociedade, aqui na cidade de Itumbiara, pela simpatia, pelo estilo de vida, né, que as pessoas têm, o coração deles, né, coração aberto, generoso, caridoso, pessoas que pensam no bem para o próximo, pessoas que não são egoístas, não são pessoas arrogantes, prepotentes, orgulhosas, são pessoas simples, humildes, que têm um coração grandioso. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizar, né, o Rogério Costa, a esposa dele, que
também faz parte da mídia, da nossa imprensa. É uma mulher guerreira, é uma mulher trabalhadora, honesta, uma grande companheira. Eu tenho certeza que é o braço direito do nosso querido Rogério, né? E por isso que aconteceu essa sintonia perfeita e esse casal realmente maravilhoso, né? Pôde realmente se entrelaçar aí pelo matrimônio e hoje ter essa vida maravilhosa que eles têm. E ela é do rádio, então, é eu do tô TV. dizendo, Ela, nos domingos das 17 comunicadora às 19 horas, também. das né? 17 às 19 horas, né? Ela está lá com um programa evangélico, Então, com oração, muita oração, isso que eu muita disse música aqui. gospel, sabe? então, Isso é o diferencial que traz essa paz. Você entra ali, ó, você entra aqui na porta do estúdio, parece que a coisa flui de uma maneira especial, porque tem pessoas aqui dentro preparadas, né? Isso faz que nós só possamos crescer. isso é uma dentro dádiva desse de mundo. Deus, né? Deus dá realmente esse poder para as pessoas, né? Essa inteligência, dá esse dom, né? A pessoa faz sem nenhum interesse financeiro, sem nenhum interesse de retorno financeiro, é o retorno só espiritual, né? Pedindo a Deus que dê forças, que dê cada vez mais inteligência, que dê disposição para que a pessoa possa continuar fazendo esse trabalho, cantando, né? Levando a todas as pessoas os hinos, né? Religiosos, para converter as pessoas que às vezes começam a ter um deslize na vida, né? Seguir um outro caminho que não seja aquele que Deus preparou para nós, né? Seguir os mandamentos de Jesus, de Cristo. Então, eu acho muito importante, acho muito bonito. Quero mais uma vez aqui parabenizar a esposa do Rogério por essa iniciativa, por fazer esse trabalho tão bonito na sua igreja e por levar esses cânticos tão bonitos a todas as pessoas, levar Jesus através da música, né, para abençoar todos os irmãos e irmãs, né, não importa qual seja a religião. O importante é aquilo que sai do coração, que a pessoa faz realmente aquilo que o coração pede, que Deus realmente dá o dom para a pessoa fazer. Nós falamos do Itumbiara, falamos das coisas do Itumbiara, são 11 horas mais 41 minutos. Em nome de energia solar, ainda Eletrosol da segurança com qualidade, JC Baterias, quem conhece, confia. Nós vamos entrar num outro tema que também é de suma importância e eu gostaria de ver a opinião dos meus companheiros. Se quiser dar um palpitinho daí também, viu, meu caro Rogério? Fica bem à vontade. E hoje o Romário nos abandonou de novo, né? Dentro dos seus afazeres. Ô Jair, o Diniz convocou a seleção. Na minha opinião, 8 jogadores aqui estão ultrapassados, não deveria acontecer a vinda deles. Seria o Matheus Cunha, o Richarlison, o Ibanez, o Wanderson, e o goleiro Ederson, tá? E essa é a minha opinião. Aí ainda o Joelildo. Você tem que renovar. Nós vamos começar agora uma Libertadores das Américas. Vamos fazer 2 jogos agora, no dia 9, a partir do dia 9 de setembro. Isso faz com que nós possamos até, quem sabe, perder a vaga, coisas que nunca aconteceu. E vamos falar aqui as convocações, Jair, para os nossos homens, aqueles que tiveram a oportunidade. Aí você vai dar o seu parecer, a sua opinião, né? O que você concorda, o que você não concorda. Os goleiros, o Alisson, o Bento, né, do Atlético Paranaense, uma grata surpresa. Nós estamos com bons goleiros, e o Bento é um desses. O Ederson e os laterais, Danilo e Wanderson pela direita, o Caio Henrique e o Renan Lodi, laterais esquerdos. O zagueiro, Gabriel Guimarães, o Ibanez, o Marquinhos de novo, né, e o Nino. Nino, o jogador do Fluminense, surpresa. Os meias, André, volante da equipe do Fluminense, não sei se ele já foi embora, estava vendido já. O Bruno Guimarães, uma grata surpresa, né? O Casemiro, aquele cão de guarda antigo, que eu acho que ainda tem espaço. O Joelilton, esse para mim não mostrou porque veio. E o Rafael Veiga, uma grata surpresa da equipe do Palmeiras, carrega o Palmeiras. O Antony, que é um bom jogador, enfrentou algumas contusões, mas eu acho que ainda deve permanecer. Gabriel Martinelli também apareceu assim de supitão, ainda teria uma chance. Mas Matheus Cunha, o Richarlison, para mim, são cartas fora do baralho. O Neymar está voltando de contusão.
não chegou nem a jogar, já foi convocado. Eu acho prematura essa convocação dele, né? E o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que são os astros da equipe do Real Madrid. Tem um jogador, aquele que era do Flamengo, como é que é o nome dele? Canhotinho lá. Deu um branco aqui agora. Agora mesmo eu lembro. Na esquerda? Não, meia. Joga de meia. Paquetá foi cortado, tá? Tem um problema lá na Europa, né? Uma suspeita de influência nos jogos, né? Envolvimento e resultado de jogo. E nem foi jogo, cartão. Ele e um outro jogador receberam cartão dentro de um tempo estipulado. Até isso é apostado lá. Então, hoje o Diniz, eu vi a entrevista do Diniz e falou assim que desconvocou ele para deixar ele se defender. Vamos ver o que acontece. Esperamos que não tenha... Estava para ser vendido por uma fábula, agora o City já não está mais nem querendo. Se ele não provar sua inocência, não vai para o City. Tem determinados casos que é difícil, né? Por exemplo, Daniel Alves envolveu naquele estupro, já gastou um rio de dinheiro, ainda não foi absolvido, muito embora o advogado dele tenha antecipado que ele havia sido absolvido, mas não foi, vai ter um outro julgamento, então é complicado essa situação fora de campo de alguns jogadores. E depois que surgiu tantas empresas, né, de jogos no mundo, inclusive a maioria dessas empresas são de jogadores, e jogadores que pararam, que conseguiram guardar um bom dinheiro, porque essas empresas elas movimentam bilhões e bilhões por mês, né? Muito dinheiro que envolve isso aí. Então, alguns jogadores estão envolvidos nisso aí, em fabricação de resultado. Alguns jogadores aqui em Goiás foram até presos, tem outros respondendo processo, outros que foram eliminados, foram eliminados do futebol, que não tem nem como voltar ao futebol. É uma situação muito complicada que agora vão pagar na justiça, né, os erros que cometeram. Infelizmente, o Paquetá está envolvido numa situação dessa aí, já havia sido vendido, e agora, depois desse episódio, parece que o time realmente não quer mais adquirir aí o passe do Paquetá. Até que ele prove o contrário. Até que resolver essa situação, né, jurídica aí, até que ele possa provar o contrário, para realmente ficar livre aí dessas acusações. Agora, com relação ao Fernando Diniz, eu acho ele um bom treinador, é um treinador muito estudioso do futebol, é muito envolvido, é um cara que tem aprendido muito, né, e é o único treinador no Brasil que a sua equipe joga no estilo europeu, né, no toque de bola, na posse de bola, até de vez em quando passa muito susto no torcedor, porque ali, você assistindo pela televisão, você vê que os passes são curtinhos, e eles ficam ali tocando para o goleiro para o lateral para outra lateral, e quando o time tem uma marcação alta, pressiona ali na saída de bola, de vez em quando o time do Fluminense passa algum aperto, né? Algumas equipes que estudam melhor o futebol do Fluminense, a forma do Fluminense jogar, como foi o último caso do Flamengo, que ganhou aquela partida do Fluminense, porque aí já passa a ser um futebol mais ou menos previsível, né? Então as equipes vão estudando também, porque todo treinador pega o vídeo dos jogos das equipes adversárias para estudar, para mostrar para os jogadores, para fazer uma marcação mais consistente, né, mais alta, para que o time não possa fazer aquele toque de bola, aquele jogo envolvente que o Fluminense é um futebol bonito, um futebol vistoso, um futebol objetivo rápido, mas de vez em quando realmente acaba pagando um preço alto, né, por fazer essas jogadas mais próximas da área, e quando o time adversário principalmente já sabe a forma de jogar do time adversário. Então é um treinador que está começando agora, não teve ainda uma conquista assim que pudesse consagrá-lo, mas o momento é a falta de grandes treinadores aqui no Brasil, haja vista de que hoje a maioria dos treinadores que treinam as equipes grandes do futebol brasileiro da Série A principalmente são de fora, são treinadores estrangeiros. A CBF bastante criticada por dar moral, né, para esses treinadores que infelizmente eles vêm aqui e conseguem resultados melhores do que os treinadores que estão aqui no país, e parece que com isso fica como verdade, né, que os treinadores brasileiros estão um pouco acomodados, né, não fizeram aquela reciclagem que precisava fazer, aquela atualização para praticar o futebol moderno que se pratica
hoje na Europa, né, que é um futebol rápido, um futebol objetivo de toque de bola. E alguns jogadores do Brasil, inclusive, quando são vendidos para esses times, quando destacam aqui no futebol brasileiro, são vendidos para os times da Europa, eles têm uma certa dificuldade de adaptação lá, porque o futebol é totalmente diferente. É uma escola totalmente diferente da escola sul-americana. Mas o Brasil, aos poucos, vai se adequando, vai se adaptando a esse estilo de jogo moderno. E o Fernando Diniz é um desses treinadores, né, que aplica o futebol moderno no Fluminense, aqui no Brasil, imitando aí mais ou menos no estilo do futebol europeu, do futebol da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Espanha, né, que são o futebol inglês, o futebol hoje mais disputado e o melhor futebol do mundo, né? E as equipes sul-americanas estão ficando um pouco para trás, se bem que a Argentina agora foi campeã do mundo, né, mostrou que foi uma seleção bem treinada, que se preparou muito e conseguiu o objetivo dela, que foi de conquistar a Copa. Já o Brasil foi uma decepção. O Brasil, que é celeiro de grandes artistas, desde o Pelé, que foi o melhor do mundo, e ainda é considerado o jogador do século, até fala que não é do século, é do milênio. Acho que dificilmente vai nascer um jogador, um outro Pelé, né, com a categoria. Mesmo na época, a gente voltar atrás, os tempos, o futebol era diferente. Não, não é que era diferente. Eu tive o prazer de ver o Pelé jogar 3 vezes pessoalmente, né, e eu sei contar, ele era diferenciado, mas muito diferenciado. Se o Pelé jogasse o futebol que ele jogava antigamente, na época de hoje, time nenhum daria conta de pagar o salário do Pelé. Você veja aí o salário hoje do Cristiano Ronaldo, você vê o salário do Messi, do próprio Neymar, dos grandes astros, né, do Mbappé, os grandes astros do futebol mundial. Hoje quem está dando conta de pagar esses jogadores, somente mesmo o futebol lá da Arábia Saudita, né, onde a maior extração de petróleo do mundo, onde estão os milionários, as pessoas que até brincam com o dinheiro, porque não tem dinheiro, passa a não ter nem graça para eles mais. Haja vista de que aquele sheik lá, aquele presidente do PSG, do ex-time do Neymar, que o Neymar já mudou de time novamente. Tá no Al Hilal. Eles mostraram lá a residência do príncipe lá, o pai dele é um dos homens mais ricos, né, lá de Dubai, tem dezenas e dezenas de empresas, né, que é a cidade mais moderna do mundo. Quer dizer, os estádios lá da Copa do Mundo todos eram com ar-condicionado. Quer dizer, é uma coisa fora de série pelo dinheiro que eles têm, né? Então eles até abusam. O dinheiro passa a realmente não significar mais nada, porque tem tanto dinheiro que eles já têm tudo. Dinheiro eles querem levar a Copa dinheiro pra lá, já não né? significa mais nada para eles. Então, por que não, Jair? Só para clarear o ouvinte, o Neymar, lá no Al Hilal, fez um contrato de 2 anos, 1 bi e 200, 3 bi e 200 durante esses 2 anos. 430 milhões por mês, 35 por ano. Não, ali até errado. 430 milhões por ano, 35 milhões por mês, 1 milhão e 200 milhões por dia e 826 mil por minuto. É uma coisa exorbitante, né? Isso aí é fora do normal. Eu acredito que o futebol funcionou de uma certa forma, nos dias de hoje, que a gente nem acredita que esses jogadores recebem isso aí. Porque se você vê aqui do Brasil, que hoje já paga-se um salário muito melhor do que se pagava alguns anos atrás, mas mesmo assim está muito aquém do salário pago na Europa, né? E você não vê de onde sai esse dinheiro para pagar uma folha de pagamento tão alta. Por exemplo, renda não dá isso, patrocínio não dá isso. Aí você começa a pensar, lá na Arábia tudo bem, você sabe que os caras têm realmente o dinheiro, né, para pagar. Na brota da terra. Na brota da terra. Então é o seguinte, a casa dos caras, a torneira de ouro, pia de ouro, porque não tem nada mais o que fazer, começa a inventar moda, a escada de cristal, quer dizer, aqueles palácios que às vezes uma torneira resolveria, uma torneira da pia deles resolveria o meu problema financeiro e o seu também, lá até 1 quilo de ouro lá. O resto da vida. Nós dois estaríamos aí, né, com a situação resolvida simplesmente com um objeto material que tem na casa de um cara desse. Então, é diferente. Mas eu fico pensando no seguinte, aí vem aquele lado da máfia, né, porque futebol virou máfia. Não é que nós estamos falando aqui, mas você tem que provar. Não, você viu aí a maioria dos diretores da FIFA presos, ex-presidente da CBF não pode viajar para fora do país porque problema de prisão domiciliar, usando tornozeleira, então a gente fica com vergonha. Hoje em dia, infelizmente, Rogério, a corrupção está generalizada
está praticamente em todos os segmentos, né? Na política, no futebol, e a gente fica decepcionado porque Deus não nos ensinou isso. Esse não é o caminho que nós temos que seguir, né? Nós temos um berço, às vezes as instruções vêm de família, eu sei que tem muita gente honesta, mas infelizmente a maioria estão caminhando por esse caminho errado, né? E a gente lamenta que isso venha acontecer também no futebol. Pouco tempo foi um escândalo danado, tivemos problema aqui de compra de juiz, de resultado, agora jogadores envolvidos nesses jogos, em resultados de jogos, a gente lamenta sobre todos os aspectos. Mas eu estava dizendo, voltando aí com relação ao Fernando, né, o técnico da seleção brasileira. Ele não é um técnico vencedor, é um técnico vencedor, mas nunca ganhou um título. É o carioca só. Exatamente, mas é o treinador hoje. Eu concordo com a contratação dele por parte da CBF, porque é o treinador hoje que pelo menos é um cara estudioso que está tentando aplicar aqui no futebol brasileiro a técnica aplicada na Europa, né? O estilo de jogo da Europa, que hoje é o modelo para o futebol mundial. É o único treinador do Brasil que trabalha dessa forma. Então tem que experimentar. Eu gosto do São Paulo. Tem que experimentar o trabalho realmente do Fernando Diniz na seleção brasileira. Aí você falou com relação a algumas contratações erradas. Acontece o seguinte... Errada para mim, né? Não, eu concordo. Só que pelo fato de ele estar entrando agora, ele não quer correr o risco, por exemplo, já tem muito pouco tempo para treinar a seleção, né? O tempo é muito curto. Dentro do avião, né? Se ele realmente montar uma seleção com jogadores, às vezes, que até queria, mas ele não vai ter tempo de dar condição a essa seleção, conjunto, para que ela faça uma boa campanha nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o que ele fez? Ele chamou aqueles jogadores que mais se destacaram na última Copa, apesar do Brasil não ter sido desclassificado, né, não ter chegado à final, mas jogadores que corresponderam dentro de campo, que pelo menos mostraram um futebol mais vistoso, um futebol mais bonito, mais aguerrido, um futebol mais prático, né? E talvez por isso ele está iniciando um trabalho de não querer correr o risco de iniciar e ficar queimado de cara na seleção brasileira com maus resultados. Então o que ele fez? Ele convocou a seleção com uma base da última Copa, chamou mais alguns jogadores que ainda não tinham tido oportunidade da seleção, ele chamou, eu acho que com justiça, principalmente esse Nino, zagueiro do Fluminense, não pelo fato de ser técnico do Fluminense, que ele tenha protegido, não. Eu acho que o Nino, ele merece, realmente já vem jogando muito de alguns anos para cá. Apesar que tem outros jogadores bons, mas ele faz jus, viu, Jair? Exatamente, eu acho que o principal motivo, aí chegou, só porque você reclamou, daqui a pouquinho, o principal motivo dele ter convocado esses jogadores é para não perder realmente esse conjunto, né, essa base que a seleção já tem, né, esse entrosamento que a seleção já tem, para não decepcionar, porque se ele ficar queimado, se ele não conseguir uma classificação aí nessas eliminatórias, ele vai ficar queimado dificilmente até para assumir um time de futebol aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? Então ele não quer correr esse risco. Ô, Jair, hoje teve um jogo interessante, eu até assisti. Daqui a pouquinho nós teremos um intervalo e o nosso amigo Romário está chegando por aí, daqui a pouco ele está aqui, viu, gente? Estava no Senado, né? Resolveu algum problema. Está por aí. Deve estar senador, né? Deve estar preparando o time para um joguinho à tarde aí, né? Do Sub-40. Exatamente. Jair, nós tivemos um jogo hoje, nas 5 horas da manhã, decisão do 3º lugar da Copa do Mundo Feminino. É considerada uma das maiores Copa do Mundo Feminina que já existiu até hoje, pelo público. Austrália e Suécia. A Austrália e Suécia. A Suécia venceu por 2-0. Te agradou? Você chegou a assistir algum jogo? Não, eu vi alguns lances, né? Eu vi os gols. Realmente a seleção da Suécia é uma seleção muito boa, né? Talvez por um pouquinho de falta de sorte não tenha classificado para chegar à final, mas mostrou seu potencial. As meninas realmente jogam muito bem, o time muito bem entrosado, tem um bom treinador, né? E mostrou que realmente é uma excelente seleção. E a decisão? Decisão amanhã, às 7 horas da manhã, né? Decisão, o bicho vai pegar. A Poderosa vai transmitir, né? Espanha e Inglaterra. Você tem uma favorita ali? Olha, eu gostei muito da seleção da Espanha. A Inglaterra também, as duas não chegaram na final por acaso, né? Mostraram um futebol de altíssimo nível técnico. Grandes jogadores, teve algumas que, inclusive mais jovens, uma jogadora com 16 anos que está se destacando muito na Copa do Mundo, muito novinha,
que vai dar muitas alegrias à seleção da Espanha. Já Mas foi eu acho que é um contratada jogo... pelo Barcelona. Exatamente. É um jogo bastante parelho. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu tenho a impressão que poderá ser decidido até nos pênaltis. Essa equiparação salarial, na realidade não equiparou, mas chegou bem perto. Valorizou o futebol feminino, né, Jair? Isso fez com que o mundo voltasse para o esporte feminino. Sem dúvida alguma. Só a presença do público que tivemos nesses Jogos da Copa do Mundo, a gente viu, né? O quanto cresceu o futebol feminino no mundo todo, né? Ninguém esperava. Eu, sinceramente, para ser muito sincero aqui com os nossos telespectadores, eu nunca fui assim muito de assistir jogos de equipes femininas. Eu acompanhei o Corinthians na decisão do ano passado, vi alguns jogos de algumas boas equipes do futebol feminino aqui no Brasil, mas assim, eu não tinha tanto interesse. Mas agora essa Copa do Mundo trouxe uma motivação enorme, despertou uma motivação muito grande no mundo todo. Haja vista que as empresas de televisão aí, as redes de televisão que estão mostrando esses jogos, estão batendo recordes de audiência, realmente uma audiência muito grande e o mundo todo acompanhando, assistindo e prestigiando essas equipes, né, essas seleções. Jair Rezende. Sul-Americana, nós temos São Paulo, o Corinthians, o Botafogo e o América e o Fortaleza. Mais equipes. Tá? Dá para a gente trazer esse caneco? Você não vai falar agora não. Daqui um pouquinho, após o nosso comercial. Vamos tomar aquela aguinha lá, em nome dos maiores patrocinadores, né? A oficina Miguel Autocar, segurança e eficácia. Esta é do Montanha. E Romário Lanche, o melhor da cidade. Voltamos daqui um pouquinho, não é mesmo, meu querido presidente? Identificação. Rádio Cidade RC TV News. Uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara, situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção-geral, Rogério da Costa Oliveira.
Opa, estamos de volta. 12 horas, 12, mais 5 minutos, estamos apresentando o programa No Kick da Bola, o seu programa sabatino. Todos os sábados nós estamos aqui, em nome de Tom Moraes Encomendas Urgentes, Romários Lanche, o melhor da cidade, a do Bem Fertilizantes Esfoliares. Essa é do Adivair. Alô, Adivair, forte abraço. Retífica União de Motores, qualidade e segurança da cidade de Morrinhos e região. TG Paulo e Gabriel, esses são diferenciados. Com os trabalhos técnicos, com a direção geral do Rogério Costa, o presidente que a galera gosta, nós estamos apresentando mais um programa No Kick da Bola, aqui na sua, na minha, na nossa RCTV News Itumbiara e Rádio Cidade. Jair Rezende, nós antes do Romário trazer aquela aguinha para nós que não trouxe nada, chegar, nós íamos falar sobre a Sul-Americana. Sul-Americana nós teremos, pelas quartas de finais, a partir do dia 24/8, terça-feira. Teremos São Paulo, aliás, dia 23 temos um Botafogo, né? São Paulo e LDU. Esse jogo. Eu acho que o São Paulo está muito motivado depois da classificação na Copa do Brasil, né? Daquela vitória. Só que aqui, só para facilitar para você, porque aqui ficou invertido. Nesse caso aqui, o São Paulo joga a última em casa. Não, já jogou a primeira. Isso aí já é o jogo de volta. Não, a LDU é nas quartas de final. Nas quartas de final. É isso mesmo. E o São Paulo está motivado, né? Eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Mesmo se não buscar um resultado positivo lá. Fez um grande jogo. Eu acho que o São Paulo consegue passar. Para você, o São Paulo. Eu acho que passa pela LDU. Apesar da LDU também ser um time muito forte, né? Um time muito bom, que sempre fez excelentes campanhas. Mas eu acho que, no momento, o São Paulo está muito bem, tem um grande elenco, principalmente depois da contratação do James Rodrigues. Não foi preciso nem usar ele contra o Corinthians, né? Ele ficou realmente preservado. Mas o segundo tempo do Corinthians foi melhor, hein? Mereceu melhor sorte. Melhorou um pouco no segundo tempo. No primeiro tempo ainda existiu, né? O Corinthians não jogou. E um gol, foi horrível. E um gol, você viu o segundo polêmico, gol do São Paulo? Né? Polêmico não. O Lucas empurrou a bola com a mão. Eu tenho um vídeo aqui. Eu vi também, depois. Com a mão. Engraçado que na hora eles não mostram, né? Não. Futebol é aquilo que a gente está falando aqui. Os interesses são maiores do que as necessidades e o que acontece. E depois que passa, ninguém vai cancelar um jogo, fazer voltar atrás, infelizmente. Aí fala, o árbitro vai ser punido, vai ser suspenso, vai apitar. Mas não volta o resultado. Não ressuscita, né? Morreu, acabou. O cara mata o outro. Não, mas ele vai ficar preso. Ele fica preso 2 anos, 3 anos, sai, a vida volta. Exatamente, a vida não volta. Então, como dizia o nosso... Foi um erro muito grande, porque ali... Ridículo e grotesco. Exatamente. Tinha VAR, né, rapaz? Infelizmente, o VAR não chamou, concordou com a decisão do árbitro em campo. Infelizmente, o Corinthians foi prejudicado. Mas não vamos tirar os méritos do São Paulo, não. Não, foi São Paulo fez um grande jogo, um excelente primeiro tempo. O Corinthians não jogou no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, aquilo que você falou. Eu acho que faltou um pouco de ousadia, um pouco mais de coragem do Vanderlei Luxemburgo de colocar o time mais ofensivamente no primeiro tempo, né? Time inicial. Jogar mais sem medo. Aquele time que ele colocou, por exemplo, ele colocou depois, né, aquele menino ponta lá que fez uma grande... Ele vem jogando bem quando tem entrada, muito habilidoso, né? É um jogador... realmente... Matias? Não, o menino lá, agora me falha a memória aqui o nome dele, é das categorias de base, tem entrado em alguns jogos do Corinthians, né, que fez um excelente jogo, entrou, inclusive no penúltimo jogo, ele marcou o gol, né, contra o São Paulo, lá no estádio do Corinthians. Entrou muito bem na partida, mas deixou para fazer as alterações muito tardiamente, já no segundo tempo. Por isso teria que ter começado a jogar daquela forma desde o primeiro tempo, jogar mais, respeitou demais o São Paulo, jogou muito atrás, jogou muito recuado, errando passos. O São Paulo tirou proveito no primeiro tempo, fez 2-0 e garantiu o resultado, né? E o Moura também fez uma excelente estreia, né? Marcando o gol, teve participação no outro. De mão, mas fez. São 12 horas mais 9 minutos. Boa tarde, meu querido amigo Romário. Boa tarde, Glaucio. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos, gente. Aí o nosso Romário hoje estava cheio de afazeres, teve
uma atrasadinha, mas não deixou de trazer silhueta. Muito movimento na lanchonete. Principalmente, Graças a Deus. preparação para a noite, né? Principalmente do pessoal de Brasília. Meu Brasília está entrando em foco aqui, ó. O Romário chegou. Ô, Jair, nosso amigo o Camargo Neto dizia que depois que a procissão passa, não adianta tirar o chapéu. Botafogo e Defensa e Justiça. Primeiro jogo dia 23/8 no Rio e o segundo jogo lá fora. O Botafogo está iluminado, né? É disparado do Campeonato Brasileiro. Acho que dificilmente outra equipe vai conseguir alcançá-lo. Eu acho que o título esse ano vai vir mesmo. E os botafoguenses merecem. São muitos anos, né? Desde o último título foi em 95, né? 27 anos. Campeonato Brasileiro 95, na época do Túlio Maravilha, que foi artilheiro. Tinha o The Flash, o Valdeir, né? Que jogou no Atlético Goianiense. Aquele timaço que o Botafogo tinha. Então, acho que o torcedor já estava merecendo um time jogar da forma que o Botafogo está jogando esse ano, com o conjunto que tem. Não tem grandes estrelas, jogadores tão famosos assim, tão renomados, mas é um time de muito conjunto, um time que sabe o que quer, tanto joga bem em casa como fora de casa, o padrão de jogo é o mesmo. Nós tivemos aí a saída do técnico Luiz, né, que foi embora, o português, aí entrou um técnico interino, que é o Caçapa, que é ex-jogador do Botafogo, um cara que fez também história no futebol brasileiro e hoje está sendo auxiliar fora do país, né? Mas, de qualquer maneira, ganhou os 3 jogos também que ele comandou. Então, dá-se a entender o seguinte, no Botafogo não importa o treinador que estiver, o time tem o mesmo padrão de jogo. Aqueles jogadores que ficam na reserva, que são suplentes, eles entram e jogam da mesma forma daqueles que são titulares. Então, no Botafogo não tem jogador considerado titular nem reserva. Entra o Eduardo, joga a mesma coisa. O Eduardo é titular. Pois é, eu estou falando. Jogador. Ele ficou no banco no jogo contra o Corinthians, depois entrou no segundo tempo. E quer dizer, então todos que entram ali, o Tiquinho Soares teve essa contusão mais séria, infelizmente vai ficar muitos jogos sem jogar, mas o Botafogo tem jogador à altura para colocar e o jogador ter o mesmo desempenho. Então o time esse ano, acho que deu liga, como se fala no futebol. Eu acho que dificilmente alguma equipe vai conseguir. Será? Não consegue de jeito nenhum. Eu tenho certeza que o Botafogo esse ano Hoje começa a sacra do Botafogo, né? Exatamente. Esse Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, eles jogando lá no Rio de Janeiro, eles podem ter certeza que o Botafogo vai fazer um placar. Eu não diria que seja um placar dilatado, mas 1-0, 2-0, o Botafogo vai fazer para jogar com mais tranquilidade lá no estádio deles. Pode ter certeza. Lá no Rio de Janeiro não é fácil ganhar, não. Eu acho que o Botafogo leva também. Está num momento bom, né? Está jogando muito bem. E eu acho que leva. Ele passa tranquilo aí. América e Fortaleza. Olha, aí já é bem equilibrado, né? Nós tivemos o último jogo do América, 3-3, né? Foi um jogaço. E agora nessa Sul-Americana é bastante equilibrado. O Fortaleza tem um grande treinador, tem um bom time, o América também melhorou muito, tem bons jogadores também. E esse América, que é um na Libertadores, aliás, é um na Sul-Americana e é outro no Brasileiro. Na Lanterna do Brasileiro. Que se explica isso? São campeonatos diferentes, né? Você vê que a Copa do Brasil já é bem diferente do Campeonato Brasileiro. Você vê times considerados inexpressivos, time que não tem reconhecimento nacional nenhum, né? Nem conhecido nacionalmente, acaba complicando os grandes. Aqueles timinhos do Nordeste, aquelas cidades pequenas, quando joga pela Copa do Brasil, tem complicado os grandes clubes. O Santos, por exemplo, teve muita dificuldade para ganhar daqueles times considerados pequenos, né? Hoje não tem. O futebol realmente está muito igual, né? O futebol, ele, mesmo nos pequenos centros, eles procuram montar equipes assim aguerridas, equipes bem treinadas, que dão trabalho para os grandes. Eu acho que são duas competições diferentes, né? Totalmente diferentes. O América está mal no Campeonato Brasileiro e está bem na Sul-Americana. E eu acho que vai continuar mantendo. Eu tenho a impressão que o América vai passar pelo Fortaleza. E se não passar, você acredita que ele ainda tem recuperação no Brasileiro? Olha, no Brasileiro é difícil. Começa hoje o Campeonato Brasileiro de novo. Né? Exatamente. O time, quando está numa situação igual está o América... Temos 18 partidas. Joga bem. Eu tenho visto vários jogos do América. O time joga bem, peca muito nas finalizações, erra muito gol.
né? Erra demais no ataque, tem uma boa defesa, um bom goleiro. Infelizmente, os resultados não condizem com aquilo que o América apresenta em campo, com o futebol apresentado, entendeu? Joga bem e perde, joga bem e perde, joga bem e empata. Então, o futebol passa por isso aí, são fases, né? E o América está vivendo essa fase ruim aí no Campeonato Brasileiro e vivendo uma boa fase na Sul-Americana. Romário. Então, América e Fortaleza, né? O América, como o Jair falou, fica em altos e baixos. Um jogo joga bem, o outro joga mal, mas aí eu acredito que o Fortaleza passa. Fortaleza passa. Passa. É um jogo. O primeiro jogo, o América joga em casa, depois vai enfrentar o Fortaleza lá, as dificuldades deles Tem são esse muito... handicap favorável para o Fortaleza, decidir em casa, né? São muito... É um jogo perigoso. Se o América... O Fortaleza é uma equipe que não tem tomado muitos gols, assim, poucas vezes tomou mais do que 2 gols. Se o América não fizer um número excessivo de gols em casa, para mim é muito difícil reverter na cidade. Eu acho que o América ganhar pelo menos de 2-0 em casa. 2-0 é normal. É normal. Se não fizer acima de 3 gols, não consegue destabilizar a equipe do Fortaleza, principalmente jogando em casa. Mas 3 gols o América não faz no Fortaleza. Então, humanamente, é quase que... Se fizer 2 gols, já fica difícil. Não existe, não consegue, mas existe e fica difícil, né, Jair? Vamos pular agora em nome dos maiores anunciantes, né? Do JC Baterias. Ali, ó, ligou, chegou. Seu carro parou? Preocupar, porque JC Baterias tem a solução. É só ligar, falar com o Alex, né? Qual é o nome dele? Cleves. Cleves. O Cleves, né? E ó, chegou lá a sua bateria nova, seu carro pode ser levado também. O problema ele não deixa acontecer, não é mesmo, presidente? Forte abraço para ele, para Ana Paula. Ana Paula, que nós fizemos o programa de lá e conseguimos que ela falasse no microfone, estava toda acanhada e saiu-se muito tímida, bem, né? Mas ela saiu, deu uma desenvoltura muito grande, olhando para a câmera, sabe? Diferente do Romário, né? Olhando para a câmera, sem cruzar os braços, né? Mas realmente foi um programa bastante diferenciado. Taça Libertadores das Américas. Perdeu o brilho sem o Flamengo, mas teremos Fluminense e Olímpia. Primeiro jogo... do Rio. Não. Não está azul aqui porque eu não sabia, coloquei e depois fui descobrir. Primeiro o Fluminense joga fora. O Fluminense é do Grupo A. Os times do Grupo A, eles têm o privilégio, segundo o regulamento, de jogar a segunda em casa. Fluminense e Olímpia. Olímpia do Paraguai. Eu achei um time pequenininho demais. O jogo lá no Paraguai é difícil. Pressão muito grande, a torcida deles é enorme. Mas é um time fraco, né? Apesar que o Fluminense também não, de um bom estilo de jogo, não é uma equipe vencedora, né? É uma equipe que deixa muito a desejar, deixa muito seu torcedor de mão banando. Particularmente, eu acho o futebol do Fluminense hoje o futebol mais bonito do futebol brasileiro é o do Fluminense. Bonito, de beleza, de jogadas, né? Mas é um time que, na Libertadores, né? Não sei não, eu acho que... Primeiro jogo sem o Cano. O Cano não joga o primeiro jogo. Eu acho que o Fluminense consegue um empate lá e aqui o Fluminense vence e passa. Nós não temos a data ainda, nem previsão de quando vai ser esses jogos. Ainda vai ser. As datas vão ser marcadas. Vamos sortear a data, vamos marcar a data, já para sortear os mandos. Exatamente. Romário José da Silva. Pois eu acredito que o Olímpia passa. É um time muito aguerrido, um time muito difícil de jogar, um time chato. E eu acredito no Olímpia passa. Na sua opinião, o Olímpia passa? Isso, o Olímpia passa. Esse é zebra, hein? Né, Jair? Romário, eu acho muito difícil. O Olímpia foi que eliminou o Flamengo? Fraco, não é? Eu não achei eles fracos, não. Lá no campo deles, eles jogaram muito contra o Flamengo. No Maracanã foi uma retranca, 2 linhas de 5. Então é incompetência do Flamengo. Incompetência do Flamengo. Mais retranca que o Flamengo não deu conta. Eu tô dizendo. O time deles no campo jogar, né? Exatamente. Eles no campo deles jogaram muita bola. No campo deles contra o Flamengo, eles jogaram muito. O Flamengo chegou, fez um gol
Primeiro tempo estava 2-0 pro Flamengo, não podia perder para esse time, não. Mas perdeu, porque Não. jogaram com garra. Eu acho Eles mereceram o resultado. Eu acho a Jogaram- equipe mais fraca do grupo aqui. Minha opinião, né? Não, mas todo flamenguista tem que ficar com raiva deles. Não, né? não Que tô tirou com o raiva Flamengo. não, raiva não. Mano. Não é raiva não, isso é pela lógica. Sem Não, mas, clubismo. é o que eu tô falando, o time deles lá jogou muita bola. Lá no campo deles lá jogaram com muita raça. Foi um resultado Sim, já, eu muito justo respeito. contra o Flamengo. Mas Eu acho que o time do Flamengo deixou a desejar. É aquela bagunça lá, o cara fazendo corpo mole, é difícil. Eu falei aqui, ó, o Bolívar Fluminense e vai Inter. conseguir um resultado melhor do que o Flamengo lá, vai empatar com eles lá e vai passar aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense ganha deles. Bolívar e Inter. O Internacional, depois daquela classificação, daquele jogo lá, eu vou te falar uma coisa, a motivação tá total, né? O Bolívar é um time complicado também, um time muito bom. Mas eu vou torcer para o Internacional passar novamente, nem que seja nos pênaltis outra vez. O time do Internacional está merecendo também uma classificação. A minha opinião, o Bolívar ganha as duas partidas. Vamos ver, né? Romário. Não, é a Mas opinião. que jogo grande, jogo difícil, jogo até dá o palpite aí, né? Mas eu acredito que o Inter passa aí. Quem? O Inter, jogo difícil, muito difícil mesmo. E eu vou no Inter. Desportivo Pereira e Palmeiras. Palmeiras. Tranquilo. Esse Desportivo Pereira aí não vai aguentar o Palmeiras, não. O Palmeiras tem mais time. É um time que está acostumado à conquista da Libertadores, é um time copeiro, tem grandes jogadores, inclusive na seleção brasileira. Acho que dá Palmeiras. Tem um grande treinador. O Palmeiras está num bom momento, só está mal no Campeonato Brasileiro, né? Mas não está fazendo aquele campeonato que se esperava. Mas um time que disputa todas as competições, como o Palmeiras, cansa também. O calendário brasileiro é muito sacrifício realmente esse calendário do futebol brasileiro. E as equipes jogam 2, 3 vezes por semana, não é fácil não. Então o time está cansado, mas tem um grande elenco, tem um grande treinador e uma torcida realmente fantástica. Eu acho que o Palmeiras passa. Romário. O Palmeiras passa. Vai ser difícil, mas o Palmeiras passa sim. É mais time, né? Que está acostumado a chegar, sempre está chegando. E para mim o Palmeiras passa aí. Com dificuldade, mas passa. Agora o jogo. Boca Juniors e Bolívar. Aí, Racing. Aí é briga de cachorro grande, hein? Duas grandes equipes. O Boca é o time mais vezes campeão, se eu não estiver enganado, da Libertadores, né? E o Racing também tem um timaço. Então aí é um jogo muito complicado. Eu diria que o Boca vai passar também. O Boca acho que chega na final dessa Libertadores. Romário. Pois é, jogo grande, jogo difícil, né, Glaucio? Eu vou no Boca aí. Boca Juniors, eu vou no Boca. Hã? Passa. Eu acho que aqui cada um vai ganhar uma. O que vai valer é o número de gols ou até mesmo a decisão em penalidade máxima. Isso é a minha opinião. Os dois times se igualam, são bastante iguais, né? 12 horas mais 23 minutos. Nós estamos dando continuidade ao programa No Kick da Bola. E em nome de JC Baterias, nós vamos falar um pouquinho, né? Em nome também de Eletrosolda, Miguel Autocar, JC Baterias, Romário Lanche, Tom Moraes, Adubem, Fertilizantes Foliares, Retífica União de Motor de Qualidade e Segurança e PG, Paulo e Gabriel. Nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro na 19ª rodada, a última do primeiro turno, os jogos Internacional 1, Botafogo 3, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, América 0, Goiás 1, Corinthians 3, Coritiba 1, Grêmio 2, Fluminense 1, Fortaleza 4, Santos 0, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, Bragantino 0, Vasco 0, um jogo entre o Bragantino brincou de ciranda-cirandinha e não ganhou o jogo, Atlético Paranaense 2, Cuiabá 0, para mim uma grata surpresa, Flamengo 1, São Paulo 1. Então teremos agora pela 20ª rodada, começamos o campeonato hoje, né? Porque agora é a hora da água beber água. Na minha opinião, já antes de falar os jogos, se o Botafogo vencer as 5 primeiras partidas, ele pode colocar a faixa. Porém, se tubiar nessas 5 primeiras partidas, vai dar chance para 3 equipes que, na minha opinião, ainda tem chance. Até, Flamengo, Palmeiras e a equipe do Grêmio. As demais, na minha opinião, não tem chance.
São Paulo e Botafogo para começar hoje às 16 horas no Morumbi. Jair Rezende. Bom, primeiramente mandando um abraço para o Carlos Eduardo da Eletrosolda, que é um grande amigo, né, e patrocinador do programa, é sempre um grande desportista também, e tenho certeza que ele está lá assistindo o programa. Um abração para ele lá e todos os funcionários da Eletrosolda. Eu acho que é um jogo difícil, mas o São Paulo está em festa ainda, né, com a conquista da vaga para a final da Copa do Brasil, jogadores cansados, foi um jogo bastante desgastante contra o Corinthians, o time teve que empenhar muito, desgastou muito fisicamente, até havia poupado alguns jogadores no jogo anterior, o São Paulo depois colocou o time principal contra o Corinthians, conseguiu o objetivo, o intento que era de classificação, conseguiu, e vai ser um jogo assim, não vai ter aquela mesma motivação, aquele mesmo entusiasmo da classificação. Então, time cansado, alguns jogadores desgastados, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o São Paulo. O Botafogo está num momento excepcional. Eu diria que, mesmo jogando em casa, eu acho que o Botafogo vai fazer um empate lá para o Botafogo, já seria um bom resultado contra o São Paulo hoje, mas eu tenho a impressão que o Botafogo vence o jogo. 1-0 para o Botafogo. Vou dar até o palpite. Pois é, Gans, o São Paulo vem de festa aí, né? Passou e tal, mas eu acho que o São Paulo ganha o jogo aí, hein? 2-1 São Paulo. Internacional e Fortaleza. Internacional cheio de altos e baixos, não conseguiu se firmar ainda. Mas está fazendo um bom campeonato, né, na Libertadores, conseguiu uma classificação realmente fantástica, que o torcedor saiu de lá tarde da noite do estádio, porque viu um jogaço de bola, eu acho que da Inter. O Fortaleza é uma boa equipe, tem um bom treinador, o Internacional é um time muito grande, está fazendo excelentes contratações, contratando jogadores caríssimos, né, renomados do futebol mundial, está tentando arrumar o time, ainda está em fase de construção a equipe, não é um time definido ainda, mas jogando em casa o Inter é muito forte, acho que o Inter vence o jogo, nem que seja de 1-0, mas vai ganhar. Internacional aí 3-1 diante do Fortaleza, joga em casa, tem que ganhar. Inter 3-1. 3-1 no Fortaleza. 3-1. Você está bem disposto. Né? É um jogo difícil, jogo do um jogo difícil. Jogo, mas pode ganhar o jogo, mas que com esse 3 placar, que esse placar eu acho um pouquinho tanto quanto. É jogo para 2-1, 1-0 para o Inter, jogo muito complicado. Um tanto quanto guloso, né? Cuiabá e Palmeiras. Jogaço também, né? Jogaço, o Cuiabá veio num resultado negativo, né? Inesperado, como você falou, ninguém esperava que o Cuiabá perdesse, né? Fácil, em né? casa. Aliás, foi fora de casa. Fora de casa, foi na casa do Atlético. Mas o Cuiabá vinha de excelentes resultados, né? Vinha ganhando os jogos, melhorou muito o Campeonato Brasileiro. Está em 8º lugar na classificação. Eu acho que, não sei não, eu acho que o empate lá vai ficar de bom tamanho, Cuiabá e Palmeiras. O Davidson é um jogador, um grande jogador, apesar de folclórico, da maravilha na vida. Faz muito gol, né? Faz muito gol. E é muito útil para o time, um fôlego excepcional. É um líder, né? É um líder. É o único jogador de 300 mil reais. A média de salário do Cuiabá é 45 mil. Ele é 300 mil. Pois é. Mas ele faz jus a esses 300 mil. Né? Diferenciado. Apesar de já estar com 31 anos. Esse jogo aí, eu diria, Cuiabá e Palmeiras. Romário. Então, pra mim aí é 2-1 Cuiabá. Cuiabá leva, hein? 2-1 pro Cuiabá diante do Palmeiras aí. Fica. Assim, o Cuiabá tá vindo de uma frequência boa, né? 4 vitórias em seguida. Perdeu pro Atlético Paranaense, que é um resultado praticamente normal. Perdeu lá na Arena. Pra mim é normal. E acredito que ele ganha em casa do Palmeiras aí. 2-1 Cuiabá. Fluminense e América. Ixi. Fluminense vence, joga em casa, tem obrigação de vencer o América, que é o lanterna do campeonato, senão entra em crise, né? Eu acho que o Fluminense ganha, joga, vai ganhar fácil esse jogo aí, 2-1. Romário. 2-0 Fluminense aí, com dificuldade. Fluminense, né? Pondo seus resultados de vitória, nós conferimos depois. Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro vem de um resultado negativo em casa, hein? O Cruzeiro precisa reabilitar. O torcedor já está meio que na bronca com o time. O Corinthians realmente também vem desmotivado com essa desclassificação. Mas, por outro lado, só resta o Corinthians agora, essa Sul-Americana e o brasileiro. Pelo menos melhorar a posição no brasileiro, né?
Você Vamos não ver se o acha Corinthians que consegue um empate lá. você não acha que o Corinthians vai se dedicar ao Sul-Americano, uma vez que ele deu uma respirada boa dentro Não, do no brasileiro? início não queria, né? Mas agora já começa a priorizar também a Sul-Americana, porque tem um bom prêmio, né? Entrou 9 milhões esses dias, então... Exatamente. E realmente um título aí da Sul-Americana vinha amenizar bastante esse sofrimento do Corinthians aí e essa desclassificação na Copa do Brasil. O torcedor ficaria um pouco mais feliz. Eu acho que vai priorizar a Sul-Americana, mas também não pode bobear no Brasil, que ainda não está tão longe assim da zona de rebaixamento, se distanciar mais. Eu acho que o Corinthians vai jogar lá para tentar conseguir um empate com o Cruzeiro. Seria um bom resultado para o Corinthians. Romário. Então, Cruzeiro e Corinthians, né? Os dois times estão praticamente quase que igual ali, né? Eu acredito no Cruzeiro aí, fator casa, 1-0 pro Cruzeiro aí. 1-0 pro Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Vasco e Atlético Mineiro, Ixi. no São Januário. Pois é, o Vasco anunciando contratações aí, né? Vai trazer, agora parece trazer o Coutinho, né? Parece que já Já trouxe, já assinou o contrato, fez os exames e passou Pois tudo é, ok. uma grande aquisição. Depois que fizeram a SAF no Vasco, o time realmente não está bem no campeonato, cheio de altos e baixos, jogando em casa, né? Vai tentar de qualquer maneira um resultado positivo contra o Atlético. Mas o time do Atlético é muito bom, tem o tal do Hulk, né, que desequilibra, tem aquele Paulinho que faz gol demais, tem um bom time o Atlético. Eu acho que no mínimo acontece um empate. Eu não acredito numa vitória do Vasco contra o Atlético, não. Mesmo jogando em casa. Vasco. Então, Vasco e Atlético. O Vasco jogou muito bem diante do Bragantino, né? E 2-0 Atlético Mineiro aí. 2-0 Atlético Mineiro diante do Vasco. Você elogiou o Vasco e... Pois é, mas o Atlético Mineiro é um time, né? Jogou bem, mas sei lá. 2-0 o Atlético Mineiro. Curitiba e Flamengo. Depois Eita! O Curitiba está mal no campeonato, né? Está aí na zona de rebaixamento. O Flamengo vem de uma classificação também na Supercopa do Brasil. Está motivado. O time deve jogar fizeram um completo, pacto, né? Os jogadores fizeram um pacto. Eu acho que o Flamengo vence o jogo. 2-1. Flamengo e Curitiba. Pois é, Curitiba e Flamengo lá, né? Jogo, Curitiba tá mal, mas sempre quando é no Flamengo eles crescem. Eu vou aí 2-1 Flamengo também. O Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo aí hoje. Não, amanhã, desculpa. Bahia e Bragantino. Bahia e Bragantino. Que jogo, hein? Jair, o Bahia tem jogado muito, muito bem, não tem vencido. O que acontece com o Bahia? Tem grandes jogadores, estão contratando. Fez um time fez um time muito bom e é o time do Sítio. o time dentro de campo não tem correspondido, né? Tem perdido algumas partidas inesperadas. Bizonhas, né? Bizonho. Eu acho que o Bahia recupera aí, vai ganhar esse jogo do Bragantino. Bahia. 1-0 Bahia. Pois é, eu também acredito que o Bahia vence esse jogo aí. Ele tem obrigação de vencer, né? Joga em casa e tal. Né? Precisa. Mas a obrigação é muito relativa. Não, mas o Bahia vence. 2-0 Bahia aí diante do Bragantino. Santos e Grêmio. Santos lá na zona de degola. E aí, Santos tomou de 4-0. Grêmio venceu o último jogo, né? Desclassificou também na Copa do Brasil. Tem bons jogadores. Mesmo jogando em casa na Vila Belmiro. Renato na Berlinda. Exatamente. Na corda bamba. Eu acho que o Grêmio vence esse jogo. Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. 2-1, 1-0. Vai ser um placar pequeno, né? Magrinho, mas acho que o Grêmio tem mais time que o Santos no momento. E o Santos? Recupera ainda? Eu acho que caiu, o Santos não cai, não. Nunca caiu, né? Nunca desceu. São Paulo, Flamengo e Santos nunca caíram. Os 3 clubes que nunca caíram no futebol brasileiro. Eu acho difícil, mas assim, o Santos caiu. Eu acho que pela tradição, nome que o Santos tem, né? Tem camisa, né? O time tem camisa. O time está atravessando uma fase muito ruim, inclusive tá financeira, né? Financeiramente. Mas o time tem nome, né? Contrata às vezes com nome, com o aval de alguns empresários que são abnegados, são fanáticos, né? Que colocam dinheiro no clube. Mas eu acho que esses abnegados aí não vão deixar o Santos cair, não. Na última hora o Santos vai melhorar, vai crescer no campeonato e ainda vai ficar fora dessa queda da Série B.
Então, Santos e Grêmio Vila Belmiro é um clássico, né? Apesar que o Santos está um pouco lá embaixo, lutando tipo para não cair. Eu acredito que o Santos vence esse jogo aí por ser um clássico. Os dois times sempre crescem quando é clássico. E 2-1 pro Santos aí, jogo bastante difícil. Mas o Santos vence esse jogo aí sim, 2-1 pro Santos. Ele tem obrigação de vencer, né? Joga em casa, fator campo. Pois é, mas eu acredito que ele vence. Essa obrigação aí eu acho relativo. No futebol não tem como falar obrigação, o time é obrigado a vencer, porque futebol tudo acontece, né? Futebol é muito dinâmico, você espera uma coisa, acontece outra, dá muita zebra, como se diz, né? Muitos resultados inesperados. Haja visto aquele jogo do Bragantino com o Flamengo, 4-0 pro Bragantino, 2 na trave, poderia ter ficado de 7, 8. Então, o futebol é um jogo atípico, que aquilo dificilmente acontece. Por isso que é dinâmico, né? Por isso que eu estou falando. Você nunca pode... Qualquer previsão ela é prematura. Você está correndo o risco de acertar ou de errar. É só arriscar. Você tem que dar um palpite baseado no que as equipes estão apresentando no momento. Mas no futebol, cada jogo tem uma história diferente, cada jogo te surpreende, ou negativamente ou positivamente. Então, a gente dá o palpite, mas sabendo que a gente pode acertar, mas também pode errar. E pode errar até feio. Às vezes um jogo que você pensa que vai ficar 1-0, o outro te ganha de 5-0. Né? Eu lembro um jogo do ano 2020, que o Guarani perdeu de 4-1 fora de casa e tinha que reverter o resultado em casa. O torcedor nem no campo não foi, o Guarani ganhou de 5-1. Reverteu, ganhou de 5-1 e classificou. Tirou. Então, o futebol, como é que pode um negócio desse? Ninguém esperava. O time, no momento, estava muito melhor que o Guarani. O torcedor nem foi, porque falou, não, nós perdemos de 4-1 lá, acabou. Nós classificamos. E o Guarani deu a volta por cima e venceu de 5-1, cara. Entendeu? Então é isso aí que eu tô falando. É difícil você Goiás é Atlético fazer uma previsão. Goiás é Atlético. O Goiás tá mal demais, né, rapaz? Não, mas tá em ascensão agora. O Goiás melhorou um pouco nos últimos jogos, né? Jogando em casa. Acho que dá Goiás. Vou dar um voto de confiança no Goiás. Vou dar um pezinho de chá? Vou. O Goiás tá melhorando, igual você falou. Jogando em casa. O torcedor tem comparecido em grande número na Serrinha, né? Prestigiado o Goiás. Serrinha sempre o estado lotado, 13, 14 mil. Vê que o time estava com 12 pontos, já está com 22, né? Cresceu no campeonato. O time do Goiás é time grande, né? É um time grande, um time de... Não pode estar lá na parte de baixo da tabela. Como diz o nosso amigo Romário, tem a obrigação de estar numa situação melhor pelo time que tem, o plantel que tem, estrutura, estado, tem tudo, tem dinheiro, um time rico. Então, não pode estar nessa situação, não. Tem que ganhar. Jogando em casa, não pode perder essa chance. Porque fora de casa é difícil. Todos os jogos são difíceis, né? Vai dar Goiás. Eu falo que vai dar Goiás. Goiás. Romário. Pois então, o Goiás chegou a algumas contratações aí, né? Ele deu uma subidinha aí, ganhou alguns jogos. E eu acredito que nesse segundo turno o Goiás não cai. O Goiás bate hoje 2-0. Jogo difícil, mas o Goiás bate sim 2-0. É segunda-feira esse jogo. Hoje nós temos São Paulo e Botafogo, às 16 horas. Internacional e Fortaleza, às 18h30, Cuiabá e Palmeiras. Fluminense e América também, 18h30. Cruzeiro e Corinthians, 21 horas. Amanhã, 11 horas, Vasco e Atlético Mineiro. Às 16 Curitiba e Flamengo, Bahia e Bragantino, Santos e Grêmio. E às 20 horas, segunda-feira, Goiás e Clube Atlético Paranaense. Antes de você pedir o intervalo aí, infelizmente, vou ter que sair agora, tenho um compromisso inadiável agora. Então, vamos também já damos 19, quantas horas? 12 horas e 40 minutos. Hoje nós vamos terminar um programa. Esses dias vão estar, desde que não seja alguma coisa já voltada para o Itumbiara, voltado para o campeonato da cidade, nós vamos estar fazendo um espaço um pouco menor. Vamos ver se a gente tenta fechar dentro de 1h30, que é elementar, né, Jair? Exatamente. E eu quero agradecer a sua presença e dizer que está sempre aberto. E vamos amadurecer aquela ideia nossa, que depois nós vamos falar fora do ar, a hora que tiver. Exatamente. Não, com certeza, Deus quiser, pode dar certo, né? Eu quero deixar um abraço aqui a todos os telespectadores, um abraço grande aqui ao meu amigo Rogério Costa, até não preciso bater nessa tecla, mas sabe da admiração que eu tenho por ele, em todos os sentidos, como pessoa, como profissional, né?
como ser humano que é, como empresário que é do nosso ramo de comunicação. Dar os parabéns mais uma vez pela audiência que o seu canal está tendo. Agradecer a você, Glaucio, que é um irmão, mais uma vez pelo convite, e dizer que eu tenho muita alegria, muita satisfação e orgulho de ter trabalhado com você durante muito tempo nas emissoras de Uberlândia, na Rádio América, na Rádio Globo. Dizer que foram momentos e tempos maravilhosos, que aquilo vai com certeza ficar para sempre na minha memória, na história do nosso trabalho como radialista, Então foram tempos maravilhosos. E vamos amadurecer essa ideia, Deixar um abraço aí para o Romário, dizer que ele chegou um pouquinho atrasado hoje, mas sempre é um prazer, poder participar do programa ao lado de vocês aqui. Dizer da alegria de, mais uma vez, poder ter participado desse programa que está com audiência muito grande na cidade, muita gente comentando, pelo conteúdo, pela qualidade do programa, a qualidade dos profissionais que fazem esse programa. Então, vocês estão de parabéns realmente, e sempre que precisar da minha presença aqui, é só dar um alô, estarei aqui com muito prazer, com muito orgulho, para participar com vocês sempre do programa. Tá? Prazer é nosso. Um abraço aos torcedores do Itumbiara, e a notícia boa de que o Itumbiara vai voltar a jogar no JK, lembrando que o primeiro jogo será no dia 2 de setembro, aqui contra o time do Cerrado, na terceira divisão, e que o torcedor, já conclamar a presença do torcedor desde agora, convidar o torcedor do Itumbiara para marcar presença em grande número nesse jogo de estreia, porque é muito importante o time estrear com a vitória, jogando em casa, dar uma motivação grande, um entusiasmo para o restante do campeonato. E sempre que você ganha o primeiro jogo em casa e depois busca um resultado positivo fora de casa, o terceiro jogo vai ser em casa novamente, então o Itumbiara tem chance aí já de marcar pontos nos primeiros jogos e quem sabe já conseguir a classificação aí para voltar à segunda divisão ano que vem, Glaucio? É verdade. Tá? Um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus aí, um ótimo final de semana para todo mundo. Romário. Agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, Agradecer ao nosso grande amigo Rogério. Muito obrigado. Agradecer ao Glaucio. E agradecer o nosso grande Jair, por estar aqui mais uma vez com a gente. Agradecer a todos. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima tarde a todos, gente. No sábado, se Deus sim permitir, estaremos daqui ou de algum lugar na cidade. Nós vamos tentar buscar um local para a gente estar fazendo o programa no próximo final de semana, fazer aquele revezamento, um sim, um não. E em nome dos nossos patrocinadores, um abraço a todos até sábado, se assim Deus o permitir. Fomos! Identificação: Rádio Cidade RC TV News, uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara, situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção-geral: Rogério da Costa Oliveira.